Então, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Então, é com grande satisfação que a gente dá as boas-vindas a vocês, a PUC Minas também. O nosso palestrante convidado de hoje é o professor João Benedito dos Santos Júnior. Ele vai falar sobre computação forense e a perícia forense digital. O nosso professor João Benedito, ele, em 1992, obteve o título de bacharel em ciência da computação pela Universidade de Alfenas. Em 98, ele obteve o título de mestre em ciência da computação pela Universidade de São Paulo, a USP. Em 2002, ele obteve o grau de doutor em ciência da computação pela Universidade de São Paulo, em cotutela com a Universidade, se eu falar errado, professor, o senhor me corrige, a Università degli Studi di Torino, na Itália, e a Open University, na Inglaterra, e residiu também na Europa nos anos de 2000 e 2001. Em 2006, ele realizou atividade de pós-doutorado em computação junto à Universidade de Coimbra, em Portugal. Correto? Perfeito. Atualmente, desde 1993, ele é professor universitário e pesquisador. Desde 2002, é professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação da PUC Minas, no campus de Poços de Caldas. Desde 2007, é perito forense digital e de crimes cibernéticos, integrando o Banco de Peritos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Justiça Federal e do Tribunal de Justiça do Trabalho. Ele é coordenador do CyberOne, que é o Laboratório de Segurança Cibernética e Computação Forense da PUC Minas, e coordenador do Observatório Multidisciplinar para Identificação de Conteúdos Digitais Falsos, Tóxicos e Nocivos da PUC Minas. Em 2008, recebeu o Prêmio Santander de Ciência e Inovação na categoria Tecnologias de Informação e Comunicação pelas contribuições na implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Entre 2009 e 2011, integrou o Programa Pesquisador Mineiro, fase 3, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Desde 1998, o professor é membro das comissões de avaliação de cursos e de instituições de ensino superior do Ministério da Educação. É também avaliador e revisor de projetos de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Pernambuco, FAPEP, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso do Sul, a Fundect. Também é membro das comissões de avaliação de projetos de pesquisa para o SUS, do Ministério da Saúde. Desenvolve também atividades de pesquisa e inovação na área de computação forense e crimes cibernéticos, sendo perito associado à Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense e na área de computação aplicada à saúde, com destaque para medicina e saúde conectada, sendo membro efetivo da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Nesse talk, o professor João Benedito vai apresentar uma visão geral da área de computação forense, com destaque para os procedimentos, técnicas e ferramentas que habilitam um profissional ao exercício das funções de perito forense digital. Seja muito bem-vindo, professor João, fique à vontade, agora é com o senhor e desejamos a todos um excelente evento. Muito obrigado, professor Michele, mais uma vez pela gentileza do convite, pela recepção aqui, ainda aqui online, né? Eu só gostaria, Michele, se você me permite, antes de iniciarmos, né? A nossa universidade acabou de lançar a sua solidariedade, o seu pesar, né, pela triste marca que atingimos hoje das 300 mil mortes, né? E então, embora estejamos aqui reunidos para outra finalidade, pode ser que ninguém nem saiba da nossa existência, mas seguramente todos nós estamos consternados e tristes, né, por nosso país ter atingido uma marca tão negativa, e seguramente somos solidários a todas as vítimas da Covid-19, desejando realmente que o nosso país entre nos eixos e deixe de ser uma referência tão negativa no mundo como estamos sendo, infelizmente. Bom, pessoal, é realmente com muita alegria que eu venho ao ICEI Talks, é a segunda vez. E, na verdade, teve uma terceira que foi o ano passado, eu participei da semana de computação de Betim, e também falamos sobre a computação forense. E, realmente, a computação forense, para mim, ela é uma grande paixão, né? Porque começou acidentalmente em 2007. A professora Michele falou um pouco aí do meu currículo, enfim, eu sinceramente
Acho importante, né, para a vida acadêmica é muito importante que você construa uma história, uma trajetória, né? Mas eu acho ainda mais importante quando o seu trabalho, de alguma maneira, colabora com a sociedade, impacta a sociedade de alguma forma. E isso, de certa maneira, tem acontecido comigo em muitas coisas que nós fazemos aqui no nosso curso de Ciência da Computação, aqui na PUC Minas. E eu também estou vinculado a outros cursos, né, da nossa universidade. E no caso específico da perícia forense, desde 2007, então são 14 anos, né? Nesse período eu realizei algo em torno de 120 perícias para os mais diversos tribunais aos quais eu estou vinculado. O professor Michele citou os quatro, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. São tribunais diferentes, cada um com a sua competência no âmbito jurídico, mas as perícias são relativamente parecidas, à exceção das perícias para a Justiça do Trabalho, que tem particularidades, né? São questões mais específicas, mas a Justiça Federal e os Tribunais de Justiça de Minas e de São Paulo têm características bastante parecidas, né? E nesse período, a minha chegada nos tribunais foi muito acidental. Em 2007, o professor Irã ainda era o coordenador, que hoje é nosso pró-reitor aqui no campus da PUC Minas, desde 2008, mas em 2007 o professor Irã ainda era coordenador do nosso curso de Ciência da Computação, e chegou para ele uma demanda que era a seguinte: olha, Irã, indica algum professor do departamento, do curso, que possa analisar se um áudio realmente saiu de um celular ou não. Veja, pessoal, nós estamos falando de 2007. É o momento em que os smartphones começam a chegar, começam a se tornar visíveis aqui no Brasil, né? 14 anos atrás. E até então, 2005, 2006, usávamos os celulares, não eram nem smartphones, para falar e ouvir e mandar mensagens de SMS. E, de repente, chega na justiça um áudio que uma pessoa gravou a outra numa conversa e o magistrado se assustou, porque foi dito no processo que aquele áudio teria sido gravado por um celular. E o magistrado tomou um susto, dizendo assim: mas como o celular gravou um áudio de uma conversa, sendo que o celular não tem essa finalidade, essa possibilidade? E aí o Irã, como eu trabalhava com TV digital há muitos anos, enfim, ajudamos muito na implantação da TV digital no Brasil, então lidar com áudio, imagem, vídeo era algo que fazia parte do meu dia a dia. O Irã falou: João, você consegue fazer? Eu falei: chefe, eu nunca fiz uma perícia na vida, mas identificar a fonte de onde vem um celular, eu acho que vem um áudio, eu acho que tudo bem. Porque dentro de um arquivo de áudio você encontra muitos metadados, muitas informações. Isso acontece também com imagem, com vídeo. E aí eu peguei aquela demanda. Na época, se eu não estou enganado, o planabore dessa atividade era hoje o equivalente a uns R$ 600, não muito mais do que isso, né? E, eu levei assim, mais de ano para receber esse planabore, inclusive, que é muito comum nas perícias, daqui a pouco eu comento com vocês. E eu recebi uma cópia, né, forense do áudio, analisei, fiz todo um trabalho bem cauteloso, havia assim, uma semana para fazer, mais ou menos, fiz um laudo. Hoje, quando eu olho meu primeiro laudo, eu falo: nossa, mas né, que distância que está aquele primeiro laudo do que, graças a Deus, eu consigo fazer hoje. A distância é hercúlea, né, grande. E aí entreguei para o juiz, né, anexei ao processo o meu laudo, dizendo que realmente aquele áudio tinha como origem, como fonte tal equipamento, enfim, e achei que ficaria naquilo mesmo. Bom, fiz o meu papel, não tinha pretensões eh, de, de continuar atuando como perito forense digital, né? Entreguei o laudo e fiquei na minha. Dali a pouco chegou lá um alvará para eu ir lá fazer o levantamento do valor, acho que uns 10 meses depois. Só que nesse período, eu comecei a receber pedidos. Um juiz, outro juiz, outro juiz. E eu ia filtrando, né, chegavam as demandas que eu, no primeiro momento, falei: puxa, isso aqui eu acho que eu não vou ter condições de fazer, porque são questões mais complicadas, mas não tinha ninguém para fazer, né?
Hoje nós temos alguns peritos, mas ainda falta muita gente. A demanda é altíssima. E eu fui fazendo uma coisa ou outra e fui ficando conhecido dos magistrados, e assim as coisas foram avançando, né? Então, eu já cheguei a receber, a fazer 12 perícias no ano, né? Uma por mês praticamente. Se eu fosse aceitar todas, seguramente daria umas 50 perícias ano, tamanha a demanda, mas eu não consigo, pelas muitas atribuições aqui na nossa PUC Minas, né? Eu trabalho em dedicação integral à nossa universidade, eu não tenho outra ocupação, então a universidade me cede, né, para as funções lá no Ministério da Educação, para avaliar outras universidades, para o ENAD, enfim, e para os tribunais quando eu sou nomeado, mas o meu trabalho é na nossa PUC Minas. E assim as coisas foram acontecendo, pessoal. Hoje, quando eu pego a lista, outro dia eu estava fazendo uma lista de. Me foi pedido, né, João, você consegue elaborar uma lista das habilidades que um perito forense precisa ter hoje? Eu peguei, parei para pensar, recuperei as perícias que eu já fiz, elenquei ali as habilidades em cada trabalho, em cada atividade, e deu uma lista enorme de coisas. Daqui a pouquinho eu até comento com vocês sobre essa lista. Eu quero atuar como perito forense digital. Eu vou mostrar alguns caminhos, mas além dos caminhos, é preciso ter uma clareza sobre as habilidades, as competências, né? Aquilo que é preciso fazer para que você seja um perito realmente reconhecido pelos tribunais como alguém que faz um bom trabalho. Eu tive a sorte, pessoal, a felicidade nesses 14 anos atuando junto aos tribunais, de nunca ter um laudo meu desqualificado. Jamais. Contestado tem, porque isso é normal. O juiz te chamar lá para você explicar detalhes do seu laudo, isso é normal de acontecer. Mas as partes contestam, enfim. Mas um laudo que tenha sido desqualificado e, portanto, outro perito tem que ser nomeado para fazer o trabalho de novo, graças ao bom Deus, isso nunca aconteceu comigo e eu espero que continue não acontecendo pelo cuidado com que a gente faz as coisas. Não estou aqui questionando o trabalho de outros colegas, mas tem muitos peritos que fazem um trabalho bastante duvidoso, bastante apressado, e isso eu já fui chamado muitas vezes para refazer o laudo de outros colegas, e quando você pega o laudo apresentado, é de uma qualidade muito baixa, muito ruim, você não sabe como é que o sujeito chegou àquela conclusão. E nós estamos falando, pessoal, de algo de extrema responsabilidade. Um laudo seu coloca alguém na cadeia, ou tira alguém da cadeia que deveria estar, né? Um laudo seu pode ajudar o magistrado, induzir o magistrado a culpar alguém, ou pode, que não tem culpa, ou pode induzir o magistrado a inocentar alguém que tem culpa. Então, é um trabalho extremamente cuidadoso, criterioso, não pode ser feito de qualquer maneira. Então, eu preparei um roteiro aqui muito simples, é, alguns poucos slides, para a gente ter uma noção do que nós queremos fazer. Primeiro, entender o que é a computação forense, algumas categorias de crimes cibernéticos que estão pipocando mais nos tribunais, são aqueles em que os juízes mais acionam os peritos, nomeiam os peritos. O que é a perícia forense digital ou digital forense? Como é que ela se caracteriza? Ferramentas que utilizamos hoje em dia, né? E o antiforense, que são algumas estratégias que organizações criminosas já estão utilizando para dificultar o trabalho do perito quando esse tem acesso a evidências digitais. Nós já temos hoje o anti-antiforense, quer dizer, uma reação dos peritos às técnicas antiforense que as organizações criminosas e criminosos, de um modo geral, utilizam para enganar o perito. Então, você tem a computação forense, o antiforense e o anti-antiforense. Enfim, é uma coisa que vai ficar meio repulsiva, porque onde há crime tem que haver alguém para ajudar a desvendá-lo, e se há alguém para ajudar a desvendar um crime, há também um monte de outras pessoas tentando dificultar o trabalho de quem ajuda a desvendar algum tipo de evento de natureza criminosa, né? Fiquem à vontade para perguntar aqui no chat, viu, pessoal? Eu gostaria mais que a gente fizesse um bate-papo mesmo, como é um Say Talk, né? Eu acho que é mais interessante que vocês possam ir questionando e perguntando. Eu vou contar alguns casos para vocês durante essa,
essa nossa conversa, que não será longa, eu vou respeitar o tempo que nós temos, né? Michele, acho que é até 18h50, é isso? Professor, o senhor pode, né, porque às 19 horas a gente tem outras palestras dentro daquele evento da CIT, mas o senhor Perfeito. pode usar o tempo aí da maneira que o senhor achar mais conveniente. E eu estou aqui no chat, caso as pessoas desejem, né, fazer perguntas, podem encaminhar, por favor. Maravilha. Tá ótimo, Obrigada. né? Imagina. Pessoal, então, primeiro, o que que é a computação forense, né? O ponto mais importante é que a computação forense, ela é o encontro da computação com a área do direito. Portanto, já vi muitos laudos, né? Até o Cristiano já pergunta, quanto tempo leva, em média, a realização de uma perícia? Cristiano, eu vou respondendo, viu, pessoal? Eu vou me atropelando aqui com os slides são menos importantes. Cristiano, uma perícia para ser bem feita, leva pelo menos 20 horas. Se for na Deep Web, eu já fiz dessas 120 e poucas perícias, umas 10, 12 envolveram a Deep Web. Já chegou a 200 horas, né? Então já teve uma perícia de eu começar em novembro de 19 e terminei em maio de 20 na Deep Web para tentar ajudar a encontrar um grupo de profissionais da área da saúde que estava tentando vender órgãos na Deep Web. Vaga em fila de transplante, né? Então, uma perícia normal é de 20 a 30 horas e a hora de trabalho do perito é em torno de 480 a R$ 600. Então, uma perícia forense bem feita, ela não sai por menos de uns R$ 12.000. É o que se cobra em média. A nossa APCOF, né? Que é a Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense. Lá nós somos 110 membros em tese, né? Seriam os 110 principais peritos de computação forense do país, porque a PECOF é a maior associação de peritos em computação forense do Brasil, www.apecof.org.br. Né? A PECOF recomenda a hora base de trabalho do perito em R$ 480. Né? Agora, então, em média, viu, Cristiano, de 20 a 30 horas é o normal de uma perícia, depende muito do que vai ser feito, né? Mas menos de 20 horas, porque você tem que coletar as evidências digitais, depois você tem que analisar esses dados coletados, cruzar esses dados com muitas outras coisas, para que no final das contas você faça um laudo, que não precisa ser longo, mas ele tem que ser muito bem argumentado, muito bem fundamentado, não pode ser de qualquer maneira. E aí que está um ponto importante da tua pergunta, Cristiano. Vejam, eu já tive que refazer muito laudo de outros colegas, Cristiano, porque o camarada se sentiu ali, falou, agora eu sou poderoso. E aí, pessoal, muito importante, perito não é policial e policial não é perito. Nessas 120 e poucas perícias, eu já fui 3 vezes nomeado com poder de polícia, pela complexidade do caso, né? Mas em nenhuma das 3 vezes eu usei poder de polícia, porque é muito complicado. E nas 3 vezes que o juiz me nomeou com poder de polícia, eu pedi que fosse um policial junto comigo na tarefa que eu tinha que cumprir, né? Porque eu não estou preparado para exercer poder de polícia, eu sou um professor e um pesquisador da nossa PUC Minas, né? Então, eu não vou sair por agora eu sou bom, não tenho poder de polícia, eu saio por aí fazendo, não é nada disso. E o que acontece no laudo? O camarada da computação muitas vezes vai lá fazer um laudo cheio de palavras, agora eu vou mostrar que eu sei, cheio de termos técnicos, de computês. O juiz simplesmente vai olhar para aquilo e vai dizer o seguinte: se nomeie outro perito para refazer esse laudo. O laudo tem que ser claro, objetivo, português o mais correto possível, sem termos técnicos exagerados. Tudo isso nós temos que evitar. E tudo isso, Cristiano, aproveitando a tua pergunta, leva tempo. Não dá para você sentar e escrever um laudo em meia hora. Só para escrever um laudo bem feito, revisá-lo, né, encontrar as palavras corretas, né, explicar. Muitas vezes o teu laudo tem que ser didático, você está falando com as partes. Além de orientar o juízo, você está falando com as partes. E as partes estão loucas para pegar uma palavra do teu laudo para impugnar o teu laudo. Que aí uma parte, né, pode levar vantagem sobre a outra. Isso na perícia de áudio, vídeo e imagem acontece a toda hora, que tem sido um volume muito grande, o pessoal, perícia de áudio, vídeo e imagem. Mas aí o camarada tem que saber o que está fazendo. Tá? Essas são as perícias mais chatas de serem feitas, principalmente de áudio, né?
E a gente tem que saber o que está fazendo. Tem gente que pega uma imagem, abre lá no ImageJ, o GIMP, ou qualquer, dá uma olhada na imagem lá, faz uma medição qualquer, diz que o ombro do camarada bate com a foto do suspeito e diz, não, é o suspeito, mas como assim? Né? O camarada está de costa, às vezes a foto do sujeito está de costa, e você tem laudo desse jeito. O sujeito pega uma ferramenta de áudio qualquer, SoundForge, Wavesound, enfim, Sonic Visualizer, qualquer coisa assim, né? São ferramentas muito boas. Para AT, pega lá um áudio qualquer, extrai o Linear Progressive Coding e diz assim, olha, a voz é do fulano. Não, não. A voz muda. Se você pegar a sua voz de manhã, de tarde, de noite, ela mudou, ela não é a mesma voz. Né? E aí o camarada senta lá, faz um laudo correndo só para pegar o prolabore que a justiça estabeleceu, ou que a parte vai pagar, e aí é um problemão. As coisas não podem ser dessa forma. Né? Então, o trabalho do perito para fazer bem feito, 20 a 30 horas é uma média razoável de horas, né? Mas muitas vezes você leva muito mais do que isso, e às vezes você quando é nomeado, o juiz pede que você estabeleça os seus honorários, quanto é que vai custar a perícia, e você imagina ali, vou levar 30 horas a R$ 480 a hora, tanto. Beleza. Só que quando você começa a fazer, você vai descobrindo outras coisas, a sua perícia levou 60 horas. Aí você vai dizer para o juiz para mudar o valor da perícia? Não, não vai. E você vai fazer menos por isso? Não, também. Bom perito não vai deixar de fazer o que precisa ser feito, porque ele tem que garantir a verdade. Né? Isso é o papel principal de um perito. Né? Aí a Rafaela pergunta, o advento da regulamentação da cadeia de custódia no pacote anticrime impactou na convicção de laudos de computação forense? Rafaela, impactou, mas assim, é porque a cadeia de custódia, que eu vou falar dela logo na sequência, então só amarrando, e aí eu vou voltando aqui no chat, a computação forense é o encontro da computação com o direito, onde a computação é meio de prova, né? E, portanto, o alvo é o judiciário. O laudo tem que ser para que o judiciário entenda. Então, nós partimos de um. Então, aquilo que você vai analisar tem que ter, né, é chamada evidência digital, e tem que ter validade probatória em um tribunal de justiça. Se você está fazendo uma perícia que, por algum motivo, não terá validade probatória, você não está praticando a computação forense. Detalhe importante: de onde nós partimos? Numa cena de crime, num evento qualquer, porque nem sempre é crime, né, pessoal? Às vezes um evento que caracterizou uma ação judicial, né, um litígio, nem sempre é crime também, cibernético, né? Você tem vestígios. Então, o evento deixa vestígios. O primeiro papel do perito é coletar os vestígios e verificar se eles podem ser transformados em evidências. Aqueles vestígios que não servem, você descarta. Os que vão se transformar em evidências, você vai levá-los adiante com as suas ferramentas, com as suas técnicas, com aquilo que você conhece. Então, a cadeia de custódia, ela começa quando uma força de segurança, então a polícia, o próprio, ou então uma força da justiça, um órgão do judiciário, determina que algo tem que ser verificado. Então, ali começa a cadeia de custódia. Então, isso pode começar com a apreensão de um celular. Eu faço inúmeras colaborações com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, gratuitamente. Eu acho que eu estou sem uma foto aqui, mas outro dia tinha uma foto que na minha tinha 10 celulares aqui para eu periciar, gratuitamente para a Polícia Civil de Minas Gerais. Acabei de ministrar um minicurso para 70 policiais civis do Estado de Minas Gerais, para prepará-los com as ferramentas mais modernas que nós temos de perícia forense. Então, a gente está fazendo tudo que pode. Né? E isso eu faço o tempo inteiro. Os delegados, o pessoal aqui da região do sul e sudeste de Minas, João, recebi um celular aqui e tal, está em tal condição, você consegue quebrar a senha ou vai passar a senha para ver se tem alguma coisa, porque esse celular pertence a um membro de uma facção criminosa e por aí vai. E a gente vai e tenta ajudar. Tudo que é possível a gente faz. Então, nós estamos em busca de evidências. Evidências são coisas que podem ser transformadas em provas e levadas a um tribunal. Mas tudo começa lá com um vestígio. O vestígio pode ser muito sutil, muito, né, fino, você não acha muita pega ali. E você vai trabalhando e vai tentando transformar aquele vestígio numa evidência
digital, né? Até aí o Gabriel pergunta quais são as principais habilidades que um perito da computação forense deve ter, relacionando tanto o lado, ou pulou aqui, Gabriel, relacionando tanto o lado de um profissional na área da tecnologia quanto o perfil pessoal. Olha só, Gabriel, veja, que nós temos o que nós temos que imaginar, né? Até que a Rafaela tinha perguntado agora há pouco da cadeia de custódia. A cadeia de custódia é mais ou menos assim, né? Você tem uma fonte de dados, isso pode ser um celular, um notebook. Hoje nós chamamos de OSINT, eu vou colocar aqui para vocês no chat, que é muito importante, né? Essa é uma das habilidades mais importantes de hoje em dia, as Open Source Investigation, que são as fontes abertas. Isso vai desde web, navegador de web, aplicativos de mensagem, os mensageiros instantâneos, redes sociais, tudo isso é o SINT, as fontes abertas. Quer dizer, nós vamos basear uma investigação, uma perícia em tudo que está público, aberto nas redes. E aí nós temos ferramentas para chegar nesses dados, cruzar esses dados com outras coisas. Essa é uma área vastíssima e que tem uma aplicabilidade gigantesca, pessoal. Então, assim, as habilidades são muitas. Eu começaria dizendo que saber escrever corretamente é uma habilidade essencial para formular bons laudos, relatórios ou pareceres. Laudo, se for para um processo judicial, um parecer pode ser, por exemplo, um parecer técnico, porque você pode atuar como perito do juízo ou você pode atuar como assistente técnico, é o perito de uma das partes. Aí o nome certo é assistente técnico. Então, um escritório de advocacia, um advogado vai te contratar para que você analise certas evidências digitais para inocentar, por exemplo, o cliente daquele advogado ou daquele escritório. Né? Então, aí você vai atuar como assistente técnico, o que você vai produzir no final é um parecer ou um relatório, aí não é exatamente um laudo, né? O laudo é mais quando é de um tribunal ou de uma força de segurança. Por exemplo, os delegados da Polícia Civil me nomeiam muitas vezes como perito ad hoc. O que é o perito ad hoc? Eu sei que eu vou prestar um serviço à Polícia Civil, uma ajuda, fazer uma primeira análise, tentar ajudar em determinada investigação, mas não tem prolabore para aquilo, porque quando tem uma investigação, aquilo pode não virar um processo na justiça, né? E eu só vou ter um prolabore depois, daqui 5, 10 anos, se aquilo virou um processo na justiça, se em algum momento um juiz, dentro do processo, dizer, olha, aquele trabalho feito pelo perito lá atrás foi fundamental. Então, que se espeça, né, um valor para remunerar o perito por aquele trabalho prestado 5 anos atrás. Isso acontece muito. E como eu disse a vocês, quando eu vou ajudar a Polícia Civil em alguma demanda, eu já nem penso em prolabore, porque é realmente uma colaboração nossa, né, enquanto PUC Minas, não é nem pessoal, enquanto PUC Minas, para a sociedade e para as nossas forças de segurança que precisam da nossa ajuda, da nossa colaboração. Então, a cadeia de custódia ela começa com uma fonte de coleta, aí você tem que validar aquela fonte, geralmente a gente valida com hash, né? Você tira uma hash, por exemplo, eu vou copiar, um celular foi apreendido, eu vou ficar com o celular, não. Eu coleto, faço uma imagem do celular, tem ferramentas para isso, tiro uma hash, documento isso com ferramentas específicas, na chamada cadeia de custódia, e devolvo o celular. Eu digo assim, olha, pode devolver a quem é de direito, eu não preciso mais dele. Né? Aquela cópia forense é garantida, ela tem valor legal, e quando eu extraio a hash, isso fica documentado na cadeia de custódia que eu, perito, não alterei o conteúdo da prova. O perito, se quiser, ele pode acrescentar um arquivo ali na imagem forense para culpar alguém ou inocentar alguém, mas não. Você tira a hash, guarda a cópia forense mais a hash numa cadeia de custódia, uma documentação oficial, né, que qualquer um pode consultar, qualquer pessoa envolvida naquele processo, naquela investigação, pode consultar a qualquer tempo e garantir que é fiel à cópia que veio do aparelho com a hash que foi extraída dessa cópia. Aí você vai para a análise, vai tentar analisar tudo que tem ali, aí vem o olhar do perito, muitas vezes. Por exemplo, imagem, pessoal. Imagem, muitas vezes, não adianta jogar em ferramenta. Quem vai decidir é o olho do perito. Você decide pelo olhar, pela sombra que uma imagem faz, se ela foi adulterada ou não. Não é ferramenta. É o olhar, você joga na tela e olha, peraí, tem um objeto aqui, a luz está batendo de cá, não pode ter sombra aqui.
né? A sombra tinha que estar do outro lado. Como é que essa sombra está aqui? Essa imagem foi editada, tem alguma coisa errada aqui. Aí você vai analisar mais profundamente. A áudio é a mesma coisa. Você pega um áudio, muitas vezes tem que ouvir 20, 30 vezes, um áudio de 10 minutos, para você chegar às primeiras conclusões. Muitas vezes você pega um áudio, você não sabe se a voz é de mulher ou de homem, se é de criança ou de idoso. De tão ruim que é o áudio. Né? Então você tem que ouvir, 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 né? Então não é ferramenta. Muita gente acha, vou aprender um monte de ferramentas, já sou um perito. Tudo bem, é uma forma de pensar, mas não é a melhor forma, não é o melhor caminho, seguramente, né? Aí vamos para a documentação, é documentar tudo na cadeia de custódia, nada pode ficar na cabeça do perito, né? E em algum momento você tem que apresentar essas evidências com alguma fundamentação num parecer, laudo ou relator. Então a cadeia de custódia é basicamente essa. As polícias civis, por exemplo, dos estados, estão batalhando para implementar a cadeia de custódia. Mesmo os tribunais, a cadeia de custódia não é tão clara ainda. Então, alguém perguntou ali para trás sobre a LGPD, né? Se a questão de. A LGPD influencia muito os laudos, seguramente. Você tem que saber o que você está coletando. Muitas vezes você tem que pedir dados que são dos provedores de acesso, de conexão, de conteúdo, e aí tem que ser ordem judicial. Eu não posso. Eu acho IP, eu sou bom, eu acho tudo que você me dá o nome da pessoa, eu acho o IP dela. Mentira. Se alguém estiver prometendo esse tipo de serviço, está te mentindo. Ou se for conseguir, é por meios fraudulentos. Isso não pode. Né? O caminho certo é pedir ordem judicial, para que o juiz notifique o provedor, o serviço, a empresa qualquer, para que ela te entregue, né, os dados no formato que você pediu. Então, essa coisa, até porque hoje em dia já se esgotaram os IPs fixos, o que nós temos mais hoje em dia é IP dinâmico, NAT, coisas que escondem os IPs verdadeiros, né? E, portanto, essa coisa de bater no peito e dizer que a partir de um telefone você acha o IP da pessoa, isso na 99% das vezes é uma mentira, né? E não é assim que as coisas funcionam. E se alguém prometer esse tipo de solução, seguramente vai fazer uso de serviços fraudulentos para obter o IP de alguém. Então você está tentando resolver um crime com outro crime, o que é simplesmente abominável. A gente não deve agir dessa forma. Eu certamente pulei algumas mensagens aqui para trás, algumas perguntas, pessoal, a respeito das fontes abertas. Elas são menos confiáveis e menos precisas. A Tamires pergunta. Não, Tamires, depende. Depende do que você está procurando, depende do que você vai encontrar como evidência, que argumentos você vai utilizar para apresentar aquelas evidências, que ferramentas você vai utilizar. Por exemplo, para fontes abertas, eu gosto muito da Maltego. É uma das muitas ferramentas que a gente tem. Eu tenho aqui em casa um kit de ferramentas bem grande, né, com mais de uma máquina até, que eu uso só para tarefa pericial, uma só para Deep Web, por exemplo, isolado de tudo. Então, a gente tem que ir construindo um kit de ferramentas, são muitas e muitas e muitas. Eu me comprometo, Michele, depois, se você quiser, eu posso fazer uma lista de um toolkit de ferramentas forenses, as mais importantes. Aqui no final até coloquei algumas, mas tem muito mais do que isso. E a Maltego é uma delas, que você pode, por exemplo, jogar um usuário de Twitter no Maltego, e ele te lista, ele te monta uma árvore de decisão de relações que aquele usuário de Twitter tem na web, nas fontes abertas. Né? Você joga o endereço de e-mail e ele traz para você uma árvore de onde aquele e-mail aparece e com que aquele e-mail se relaciona. O Cellebrite, Rafaela, usar o Tor para resolver uma perícia seria algo legal? Então, sim, depende. Se a perícia envolve a Deep Web, o Tor é um dos caminhos, né, Leonardo? Não é o único, mas é um deles, né? Pode-se usar o Meet também, o Freenet, mas o Tor é um dos caminhos para a Deep Web, para a Dark Web, Marianas Web, as várias camadas da Deep Web. No final, eu deixei um link aqui para vocês, nesses slides, que tem uma palestra que eu ministrei sobre a Deep Web, tenho falado disso há muitas vezes, sobre a Deep Web. Então, até, Michele, se depois vocês quiserem fazer um outro talk só sobre a Deep Web, eu estou à disposição, é só vocês me convidarem e será um prazer falar da Deep Web com vocês. Quanto mais luz a gente jogar na Deep Web, menos deep ela será. E esse é um desafio enorme que nós temos pela frente. Os criminosos estão muito na Deep Web, muito. As organizações criminosas estão por lá o tempo inteiro e nós temos que conhecer melhor esse espaço da Deep Web, da Dark Web, e por aí vai. Então, o Cellebrite, Rafael, o Cellebrite é uma ferramenta das melhores que nós temos hoje. Na verdade, o Cellebrite é uma reunião de várias ferramentas, né?
E o Celebrite, você conecta um smartphone nele, ele extrai tudo, quebra a criptografia, ele faz tudo, né? Só que ele não faz certas... A análise é o perito que tem que fazer depois. O Celebrite só extrai. Só que a licença do Celebrite custa R$ 200 mil, né? E é caro. Então não é uma coisa assim, né, muito simples, né, de se pensar. As polícias civis dos estados têm uma ou outra cópia do Celebrite para usar. A Polícia Federal tem, as polícias científicas, Paraná, São Paulo, tem. Enfim, é muito caro. Só que você consegue fazer as mesmas coisas com o Celebrite reunindo outras ferramentas. Eu não tenho, né, recurso para comprar uma versão do Celebrite. Já usei o Celebrite algumas vezes, junto à polícia, por exemplo, né, mas eu não tenho. Então, eu monto meu kit de ferramentas com outras coisas, pago aí licenças de várias ferramentas, licenças anuais. Como eu já uso há bastante tempo, eu tenho lá alguns descontos. Mas dá para montar um kit de ferramentas hoje, pessoal, para começar a trabalhar com perito forense digital quase gratuitamente. Quase. Né? Totalmente gratuito, não. Mas dá para, não fica tão caro assim como era há um tempo atrás. Então, o Celebrite é uma dessas ferramentas que a gente usa no espaço da forense digital, né? Aqui tem uma caracterização, pessoal, dos principais crimes cibernéticos. Na verdade, assim, é o que tem chegado mais para mim nas nomeações dos magistrados, senhores juízes. Phishing, ransomware, farming, as organizações criminosas múltiplas, fake news, hacking de redes sociais, pedofilia, deep web, dark web, invasão, login, clonagem, concorrência desleal. Para vocês verem, olha, a gente está falando de perícia basicamente em smartphone, notebooks, mas nos últimos tempos eu já periciei drone, já periciei uma geladeira, já periciei automóveis elétricos, automóveis que tem, porque você chega no automóvel, você conecta o teu smartphone e muitas vezes você pensa que é só o kit multimídia, mas não, vários dados seus ficaram ali no automóvel. E aí você pode saber onde o automóvel vai passando. O automóvel se conecta com tudo que é Wi-Fi. Ele vai registrando ali, né, na estrutura interna, de armazenamento interno do painel do automóvel, vai registrando por quais redes ele passou, por exemplo. Mas você tem que coletar esses dados para descobrir os identificadores das redes e saber, olha, esse automóvel esteve em Varginha, esse automóvel esteve em Belo Horizonte, em tal dia, em tal hora. Né? Então, e isso, drones, né? Outro dia eu tive que apreciar um drone, porque foi apresentado num processo um conjunto de imagens que supostamente era de um drone, e o senhor juiz me nomeou para dizer assim, João, você consegue comprovar se essas imagens vieram mesmo de um drone? Ou vieram de uma câmera de celular acoplada a um drone? Olha a dúvida que era no processo. O camarada está sendo acusado de fazer umas imagens numa chácara expondo algumas pessoas que estavam ali sem roupa, e sei que lá mais, né? E aí, e usando um drone. Aí o drone foi apreendido. E quando apreenderam o drone não tinha muita capacidade para gerar aquele tipo de imagem. E aí, o que a gente acabou descobrindo? Os caras acoplaram um celular no drone, né? E o drone era só o veículo, na verdade, para chegar até o lugar. Quem fez a filmagem das cenas era o celular. Porque analisando os metadados dentro das imagens colocadas no processo, aquelas imagens não vieram de um equipamento como o drone. Os registros eram de um aparelho celular da Motorola, por exemplo, né? Então a gente acabou desvendando a situação, dizendo, olha, se foi o drone quem fez, tinha um celular acoplado no drone e não a própria câmera do drone. Não foi ela quem capturou as imagens. Então, tem assim, pessoal, de tudo que vocês possam imaginar, precisa de perícia, de tudo. Concorrência desleal, o camarada saiu da empresa ou foi dispensado por algum motivo e ele está compartilhando dados sigilosos da empresa numa rede qualquer, e aí o notebook dele foi apreendido, você tem que analisar em quais redes com quais pessoas ele compartilhou aqueles dados, se isso vai caracterizar uma concorrência desleal ou não num processo na justiça, né? Enfim. A Ângela pergunta, pode contar o caso que mais te marcou? Ai, Ângela, agora você me apertou, como a gente diz aqui no interior, você me apertou sem me abraçar, né? É o seguinte, Ângela, tem tantos, mas esse dos médicos, dos profissionais da saúde, não eram só médicos. Na Deep Web foi bem marcante, porque demorou para a gente conseguir. Na Deep Web as coisas vão mudando de lugar, e aí, enfim, tem um que me marcou muito,
que foi assim. Na verdade, eu acho que o processo não terminou ainda. Eu atuei nele já mais de uma vez, como perito, que foi um rapaz e uma moça terminaram um relacionamento, acho que em 2017 ou 2016, e esse sujeito expôs, pegou umas fotos da moça, adulterou essas fotos, a adulteração é grotesca, e armazenou essas fotos num servidor fora do país, e de lá, usando um serviço, ele começou a bombardear os grupos de WhatsApp, família, onde a moça trabalhava. Então, assim, a vida da moça acabou, né? Ela parou de estudar, parou o trabalho, faz tratamento contra a depressão, enfim. O rapaz continuou solto. E aí eu fui nomeado a primeira vez como perito, acho que em 2017, para ajudar a encontrar onde é que as fotos estavam. E elas estavam no servidor no México. Só que, às vezes, pessoal, o desconhecimento, realmente o desconhecimento é grande também por parte da justiça, que me foi dada uma ordem para invadir o servidor no México e tirar, né, as fotos. E eu peguei, retornei à justiça num ofício com toda a polidez, dizendo o seguinte: meritíssimo juiz, eu não posso fazer isso, porque eu vou resolver um crime com outro. Por favor, vamos acionar o Itamaraty brasileiro para que ele acione o Itamaraty, a Embaixada Brasileira no México, para que acione o Departamento de Comunicações lá no México, Ministério das Comunicações, para que acione o provedor de comunicações lá no México, no servidor onde as imagens estão, para que abra uma porta para eu entrar. E assim foi feito. E aí, quando eu cheguei lá, analisando os logs da conta do usuário, eu percebi que ele havia copiado as imagens para outros 10 servidores em outros 10 países longe do México. E, enfim, aí eu fui nomeado outra vez depois, o processo ainda não tinha andado, e isso me chama muita atenção, né, porque, primeiro, que eu sou pai, né, eu tenho uma menina de 13 anos, e que é tudo na minha vida, absolutamente tudo, né? O meu trabalho é muito importante, muito importante. A universidade é uma segunda casa. Vocês não têm, talvez vocês não consigam imaginar o quão feliz eu sou de ser professor da PUC Minas. Na verdade, eu digo sempre estar, né? Eu não sou professor, eu estou, né, há 29 anos quase, mas eu não tenho formação de professor, né? Mas assim, na PUC Minas eu sinto que eu sou professor, né? A PUC Minas é uma segunda casa mesmo. Então, isso tudo para mim tem muito valor, mas não é um centésimo do valor que a minha filha tem para mim, né? Não se compara. Então, tudo, absolutamente tudo da minha vida é a minha filha. Então, eu me coloco no lugar dos pais dessa moça. Tanto que eu não medi esforços. Eu me lembro que o primeiro prolabore que eu recebi dessa perícia demorou, mas eu não medi esforços para tentar ajudar a resolver. E aí a coisa fica na justiça, fica demorando. Eu já fui nomeado acho que 3 vezes nesse processo, porque as provas vão mudando, aí nova perícia é demandada, enfim, a defesa do rapaz diz que não é ele, aí você tem que entrar provando que é ele. Enfim, pessoal, é muito complexo o trabalho, né? Tecnologicamente falando, não é tão complexo, mas o problema é complexo, né? O problema é complexo. E aí, Ângela, atendendo a tua pergunta, para não te deixar sem resposta, eu acho que foi esse um dos casos que mais me marcaram. Mas tem outros, tem um outro que é mais hilário, mas também me marcou bastante, que é assim, dois rapazes começaram a se relacionar pelo Tinder. Eu vou citar aqui cidades fictícias, né? Então, um morava em Florianópolis, o outro morava em Vitória, no Espírito Santo. Vamos pensar que era esse o caso. Era um caso da Justiça Federal, eu acho. E aí, o que que acontece, pessoal? Ficaram lá 6 meses conversando e tal, nunca abriram uma chamada de vídeo, não entendo por quê. E um belo dia, a conversa entre eles estava fluindo, decidiram se encontrar. Vamos supor que marcaram um encontro em Salvador, né? E os dois foram para lá. Chegando lá, um se decepcionou demais com o outro, tanto do ponto de vista da aparência física quanto da capacidade intelectual. Porque um dos rapazes utilizava um software gerador de frases, gerador de conversas, porque intelectualmente ele era exatamente estilo catfishing, Bárbara, porque intelectualmente ele era muito limitado. E aí esse outro rapaz tinha uma função de destaque numa empresa estatal, enfim, ele se sentiu, vamos dizer assim, prejudicado.
resolveu entrar na justiça para que o rapaz que o enganou o ressarcisse das despesas com a viagem. Então eu fui acionado para verificar se as imagens tinham sido adulteradas, se realmente aquele tipo de frase era compatível com um software gerador de conversas e tal. Resultado, pessoal, acho que eu trabalhei umas 30 horas nessa perícia, né? É, não foi mesmo, tinha áudio, tinha imagem, tinha vídeo, né? Que o rapaz depois anexou dele no aeroporto, chegando, a expectativa dele, e aí depois ele ficou decepcionado, aí o vídeo dele chorando. Assim, era um volume enorme. Eu estou contando assim rapidamente, porque eu estou vendo que o tempo vai acabar daqui a pouquinho, mas assim, era um processo complicado. E ele pedia ressarcimento das despesas multiplicadas acho que por 10 vezes, uma coisa assim. Enfim, e aí realmente as provas, as evidências foram nessa direção. E aí também ficou marcando, é um caso que me marcou porque você veja, né? O que as pessoas fazem, às vezes, nas redes sociais e por aí vai. É, temos que tomar muito cuidado, né? Do lado de lá você não sabe se é um robô, se é um perfil fake, enfim. Não é aqui, eu não estou intrometendo na vida de ninguém, né? Cada um cuida da sua vida e faz do jeito que achar melhor. Mas a gente só percebe, às vezes, como que a humanidade, a sociedade está se comportando quando você chega a esses casos para a gente analisar. É aí que você percebe que tem de tudo mesmo, né, nesse mundo das perícias forenses, né? O Henrique perguntou, esse caso já foi resolvido? O que aconteceu no final? Henrique, eu não fico sabendo, porque o perito, você atua nos processos, e até por questões legais, você não, né, eu nunca tirei cópia de um processo para guardar para mim, por exemplo, jamais, né? Seja processo físico, seja processo eletrônico, jamais, né? Então, eu atuo e depois eu não acompanho o que acontece, a não ser que eu seja nomeado de novo, aí você pega o processo outra vez, e aí alguma coisa que aconteceu ali nesse intervalo você fica sabendo, né? Mas eu não sei, Henrique, para te dizer exatamente, né? Ô, Márcio, pô, a sua observação aí me valeu o dia, né? Devido ao tempo curto para um assunto tão interessante, ó, eu posso seguir mais um pouco aqui, gente. Eu vou aplicar a prova da agora 19, então a prova já está configurada lá no Canvas, os alunos vão fazer, né? A prova não está difícil, eu já combinei com ele que está tranquilo. Eu posso ficar mais um pouco, mas aí depende da professora Michele. Se precisar que eu volte para a computação forense parte 2, eu volto. É só vocês me chamarem. Rapidamente, pessoal, como é que é a atuação do perito, né? Reparem, eu sou perito judicial, né? Eu não sou perito oficial ou criminal. Eu posso atuar em casos que estão na justiça envolvendo crimes, mas eu não sou perito oficial. Perito oficial são os institutos de criminalística dos estados, ou Polícia Federal, né? Polícia Civil, Polícia Científica no estado que tiver, é por concurso, né? Eu sou perito judicial, sou nomeado pelo juiz, né? E se eu quiser, eu posso atuar como assistente técnico, né, que é nomeado pelo juiz para atender uma das partes. A parte apresenta ao juiz, ó, seu juiz, eu preciso de um perito aqui. Aí você tem o nome? O juiz tem, é o José da Silva. Então, nomeio José da Silva, assistente técnico da parte tal. Nomeio Maria da Silva, assistente técnico da parte tal. Né? E aí, além dos assistentes técnicos, tem o perito do juízo, se for preciso. Então, né, essas cento e poucas perícias que eu fiz, todas foram para o juízo. Eu não gosto de atuar como assistente técnico, né? Embora é aí que dê muito dinheiro, viu, pessoal? Muito dinheiro, porque um assistente técnico vai chegar para a parte e vai dizer, olha, tudo bem, eu cobro R$ 50 mil para atuar como assistente técnico nesse processo aqui. Porque o processo pode demorar 20 anos, né? Então, isso acontece. Agora, a minha atuação é pro juízo, é assim que eu me sinto bem, é assim que eu colaboro. Muitas perícias são gratuitas, justiça é gratuita, você não recebe um centavo, nem um centavo, né? Ou então, muitas vezes, o Prolabore é R$ 500, em muitas das situações eu dou o Prolabore para a PAI, a ACD, para algumas instituições beneficentes, eu faço questão, né, de doar, né? Porque né, é o mínimo que a gente faz, né? E mesmo prolabores maiores, já teve uma vez que eu recebi um prolabore mais alto e tinha uma instituição de caridade aqui em Poços que estava precisando, eu doei integralmente, né? Acho que foi uma perícia de áudio que eu tinha feito, se eu não estou enganado, e eu pedi para doar. Então, é assim, né? Mas quem quiser, se alguém quiser atuar, eu digo assim, pessoal,
Eu sou muito feliz com a PUC Minas, que a universidade me remunera, muito feliz, né? E, portanto, eu não vivo do meu trabalho como perito, né? O meu trabalho como perito faz parte do meu exercício profissional. Mas hoje em dia, se alguém quiser viver de perícia, olha, o que não falta é trabalho. E a R$ 480, no mínimo, a hora de trabalho, se você for um bom perito e fizer o seu trabalho corretamente, né? E lembrando que a perícia não sai por menos de 20 horas de trabalho para ser bem feito. Portanto, o valor mínimo de uma perícia hoje é em torno de R$ 10.000. Aí tem, né, a questão dos impostos, imposto de renda, um monte de outras coisas que a gente tem que observar também. Mas você consegue tranquilamente fazer 3, 4 perícias no mês, dependendo da natureza da perícia, né? Se você for um perito reconhecido, que as pessoas confiem no seu trabalho, né? Tá bom, gente? Então, a minha função é perito judicial. Você precisa ter curso superior, às vezes para perito você nem tem curso superior em muitos casos, mas na computação precisa, é importante que você tenha. E eu já estou acabando, pessoal, e aí, gente, a questão é que você precisa ter a confiança do magistrado, senão ele não vai te nomear, né? Aqui algumas ferramentas muito simples, então você tem ferramentas para... Onde é que estão as fontes de evidências? Discos, memória, registros de sistema de arquivos, arquivos de mídia, nas redes, nos e-mails, mensagens, OSINT, enfim. E aí tem as muitas ferramentas, olha, FTK Image, Autopsy, iPad, que é da Polícia Federal, o iPad, Recuva, Stealer, Volatility, Magnetic Forensics, Randump, Task List, Mobile Edit. Para a área de imagem, tem o meu kit aqui de imagem, áudio e vídeo, tem umas 30 ferramentas, eu posso depois compartilhar com vocês. Para dispositivos móveis, eu uso o Forensic Desk, o Cellebrite quando é para as forças de polícia, Mobile Edit, Belcasoft, redes Wireshark, Hashcat para quebrar senha, TCP Dump, IPLookup, Ruiz, enfim, tem muita coisa, pessoal. WhatsApp Log Viewer, Skype Log Viewer, são muitas ferramentas. Esteganografia é uma técnica que os criminosos têm usado para tentar enganar as pessoas, os peritos nas perícias. Enfim, tem muita coisa. Eu termino por aqui, Michele, nesse grande overview, né, em 50 minutos aproximadamente. Fico contente de alguns comentários de vocês no chat, que vocês queriam ter mais conversas sobre isso, e eu permaneço à disposição. Eu até levantei a minha mãozinha aqui. Vou baixar. Caso o senhor precisasse de mais e tivesse, né, tiver disponibilidade, se o senhor quiser, né, falar um pouco mais, ok. E se o senhor quiser responder algumas perguntas também, né, de acordo com a sua disponibilidade aí, algumas que ficaram no chat aí, sinta-se à vontade também. Caso o senhor não possa, também entenderemos, tá? Não, eu posso, né? Como eu disse, eu vou aplicar a prova, né? Mas o problema é que os alunos podem ter aula depois, enfim. A Eleni pergunta onde eu posso pesquisar mais sobre o assunto. Eleni, se eu estiver falando errado o seu nome, se for Helene, você me corrija. Mas, assim, eu vou compartilhar esses slides com a professora Michele, mando para ela. A gente tem alguns materiais sobre algumas fontes. Eu vou preparar essa lista grande de ferramentas e para que cada uma delas serve. Uma boa forma, Eleni, é você instalar as ferramentas, começar a brincar com elas. Isso vai desde conectar um smartphone via USB, extrair uma cópia forense do smartphone, tirar a hash dessa cópia e depois usar, por exemplo, a Forensic Desk para você fazer quebrar, por exemplo, as conversas de WhatsApp. A gente quebra praticamente tudo, até Android 9, 10, a gente consegue quebrar. É uma estratégia de enganar o WhatsApp que a gente tem que utilizar, mas funciona na maioria das vezes. Às vezes você pega um smartphone que não tem o que fazer, né? Não tem como. Quebrar senha também, em 90% das vezes a quebra de senha funciona, em outros casos não. Às vezes o celular chega com a tela quebrada, você consegue fazer uma coisa, a gente consegue, às vezes não. Então é tudo muito incerto, né? Você usa as mesmas técnicas em dois aparelhos iguais e você não consegue chegar no resultado que você gostaria.
Então, tem muitas variantes. Mas eu posso, Eleni, preparar esse caminho das pedras para vocês. Se a professora Michele desejar, e vocês também, fazemos um outro, onde eu posso trabalhar com as ferramentas com vocês. Eu não posso compartilhar aqui o site do treinamento que eu ministrei à Polícia Civil, há poucos dias atrás, foram 5 semanas de treinamento. Mas eu posso preparar um outro site baseado nesse, onde já tem lá muito conteúdo do que eu conversei com os policiais, do treino, né, da capacitação que eu fiz para eles. Eu preparo uma outra versão mais acadêmica, Michele, e você me cobre, e eu compartilho esse endereço, e você pode repassar a todo mundo que tiver interesse no assunto, porque ali tem, desde o começo da perícia forense até o uso de algumas ferramentas um pouquinho mais avançadas. Ok, professor, vai ser excelente. A nós agradecemos. Imagina. O Rodrigo, que é nosso aluno aqui em Poço, inclusive o Rodrigo Brites, João, tem uma pergunta que acabou ficando para trás sobre se existe alguma formação acadêmica específica para habilitar profissionais peritos forenses. Existe uma pós-graduação, enfim. Rodrigo, está começando a existir. Tem vários cursos, né? Se eu compartilhar com vocês um link de umas 3 empresas aqui no Brasil que oferecem cursos, tem curso de toda sorte. Desde o que é introdução à computação forense, uso específico de uma ferramenta, tem treinamento para tudo. Isso é fato, né? Alguns são muito bons, outros são bem caça-níquel, assim, você vai aprender muito pouco, né? Pós-graduação, não tem muita coisa. A gente vai oferecer agora aqui no campus de Poços de Caldas, eu acabei de formatar isso junto com o curso de Direito aqui do nosso campus, são 5 módulos de computação forense. Eu acho que como vai ser online, pessoal, eu tenho a impressão que vai ser aberto para toda a universidade. São 5 módulos. Primeiro, a introdução à computação forense, e ele vai servir desde gente da computação, gente do direito, advogado, a gente vai tentar abrir para o maior público possível, né? É claro que o pessoal da computação vai levar uma certa vantagem, porque você vai falar de hash, na computação é algo que a gente conhece com detalhes. Você vai falar de hash para um advogado, você tem que partir do zero, né? O que é um código binário, um código hexadecimal, né? Como é que se tira a hash de alguma coisa, para que serve a hash, o que é a hash na cadeia de custódia. Então, tudo isso tem detalhes importantes, né? E mesmo para nós da computação, que entendemos de códigos binários e hexadecimais, a hash na cadeia de custódia tem uma função importantíssima, a gente tem que entender isso. Então, esses 5 módulos vão desde esse primeiro módulo bem introdutório, até módulos, por exemplo, de quebra de conversas no WhatsApp, módulos mais avançados, OSINT, pesquisas em fontes abertas. Então, são vários módulos, já programei todas essas estruturas. Eu já passei a professora Catarina, que é coordenadora do curso de Direito, e ao professor Boca, coordenador do nosso curso de Computação. Em algum momento, nós vamos oferecer isso como curso de atualização. E aí pode ser, Rodrigo, que depois vire uma pós-graduação, lato sensu. Tem uma outra coisa rodando por aí, tem alguns institutos no Brasil que oferecem alguns cursos de pós-graduação ministrados por policiais da Polícia Federal, por exemplo. Tem coisas acontecendo, né? Mas tudo muito assim, Rodrigo, picado. Você não vai encontrar muita coisa reunida. A área de computação forense da nossa PUC-Minas, a gente está fortalecendo ela agora, né? Ela está muito vinculada comigo aqui em Poços. Agora nós oficializamos o CyberOne, que é o laboratório de computação forense e segurança cibernética. A computação forense tem ligações muito fortes com a segurança cibernética, porque a segurança cibernética ela deve prevenir incidentes. A computação forense chega quando o incidente já aconteceu. Então, as duas têm uma relação muito forte, muito forte. E tratar dos dois assuntos em parceria, de maneira próxima, é uma estratégia muito importante. Então, eu acho que vai acontecer muita coisa, Rodrigo, nesses próximos 2, 3 anos, aqui na PUC Minas, em computação forense. E talvez cheguemos num curso de pós-graduação lato sensu, eventualmente uma linha de pesquisa em mestrado. Enfim, vamos caminhando devagarzinho, a gente está avançando aos poucos, mas as coisas têm despertado um interesse muito legal. Quando você fala quebrar uma senha, já desperta, o olhar já brilha, né? Quebrar a conversa do WhatsApp é o interesse de tanta gente, né? Mas a gente tem que sempre tratar a questão no contexto pericial, no contexto judicial, né? Tá bom, Rodrigo? O Pedro Alves de Oliveira, professor João, eu sou o seu colega de PUC Minas, parabéns pela palestra, muito esclarecedora e necessária. Ô Pedro, não sei se você está por aí ainda, mas muito obrigado, meu caro. Eu, sendo seu colega, fico muito agradecido pelas suas palavras, né? Conhecimentos para desenvolver perícias forenses, pode falar um pouco de tudo, né, professora Michele? Mas, de um modo geral,
bom domínio da língua portuguesa para fazer os laudos, bom conhecimento de computação, um pouco de tudo, né, de dispositivo móvel, a drone, né, não tem outro jeito, as perícias aparecem para todas as áreas, né, ferramentas, conhecer as ferramentas, ter algum dinheirinho reservado para você pagar uma licença ou outra, por ano, mais ou menos, eu devo gastar hoje, por ano, pessoal, não vou saber certinho, mas eu acho que uns R$ 5.000 em licença, seguramente eu gasto, por ano. O que dá aí uns R$ 400 por mês, né? Para manter um bom kit de ferramentas, porque senão você não consegue trabalhar também. Tem que implementar coisas, já implementei muito código em C ou em Java para trabalhar com determinada coisa que uma ferramenta não fez. E não tem, você olha as ferramentas todas, nenhuma faz aquilo que você precisa, tem que implementar. Né? E isso é um outro campo espetacular na área forense. Ô Lu, a Lu também estava por aqui, ela colocou, né, parabéns, João, um assunto extremamente relevante, é uma honra tê-lo como colega de trabalho. Ô Lu, né, você, além de uma colega de trabalho, você mesmo contou que você é uma grande amiga de longa data, 20 anos quase, né, Lu? E eu te agradeço pela presença aqui, viu, Lu? Muito, sempre, né? Pessoal, então acho que é isso, né, Michele? Não sei se ficou alguma pergunta para trás, né? Se eu pulei alguma coisa. Enfim. A palestra foi excelente, Ah, que professor bom, Solar. Michele. Né? Eu acho que precisaremos de outra, né? Que Porque bom, né? o assunto ele é muito interessante, ele é muito extenso, né? E acho assim que a gente pode realmente já engatilhar aí depois com a professora Simone, em função da disponibilidade do senhor também, né? Outras lives aí, outros talks, o pessoal está eufórico aqui no chat pedindo, mas eu agradeço imensamente aí pela sua disponibilidade, por esse momento aí tão enriquecedor da sua fala, né? Provavelmente algumas perguntas, né, apesar do senhor ter feito um esforço grande aí para poder responder a todas, mas se tiver ficado algumas, eu sei que teremos uma nova oportunidade, né, Simone, para poder trazê-lo. É sempre muito bom ouvir, né, as falas de pessoas que têm tanto conhecimento quanto o senhor. E eu agradeço imensamente mesmo aí pela sua participação. Simone, você quer falar alguma coisa? Você quer deixar algum depoimento? Não, gostaria de dizer aí, professor João, né, que sucesso, né, professor João, assim, é um assunto, da outra vez foi assim, nós ficamos aí com uma pendência de ter continuidade, nós estamos, de uma certa forma, hoje continuando o assunto, e tem uma demanda enorme aí para continuar o assunto e continuar com outras vertentes também, como Deep Web. Então, sucesso, né, professor João, muito bom ouvi-lo, né, a forma como você traça-se com clareza a área, como você traz as suas experiências, né, com muita transparência, com muita honestidade, e é encantador o seu trabalho. Gostaria de dar parabéns e com certeza, né, nós vamos contar com sua participação aqui em outros momentos, né, em outras situações. Até aproveito para avisar para todos, né, que esse evento, essa live está sendo gravada e ela vai ficar disponível no site do ICEI Talks em breve, inclusive aonde nós temos os vídeos de todas as outras lives. Então, lá vocês podem ter acesso também a uma outra live gravada com o professor João Benedito. Então, vocês também podem assistir a live que nós fizemos aqui com ele no ano passado. Então, para quem gostou, já tem lá uma outra para assistir. E em breve estaremos com essa disponível. Professor João, uma outra questão, o professor Lúcio, né, o nosso diretor do Instituto de Ciências, Artes e Informática, ele me pediu aqui encarecidamente assim, que eu te entregasse um abraço também, um agradecimento pela sua presença, né, está aqui com a gente, ele está em reunião, não pôde participar hoje, ele está sempre aqui com a gente também, mas especificamente hoje ele tinha um outro compromisso, mas mandou um grande abraço para você, tá joia? Muito obrigado, professor Simone. O Lúcio é um grande amigo de longa data também, né? Tenho uma admiração profunda por ele, né? E por você, Simone e Michele, muito obrigado também. Eu só queria fazer um último registro, se vocês me permitem, muito rapidamente. Amanhã, dia 25 de maio, completa 12 anos que a minha mãe faleceu. E a minha mãe foi absolutamente tudo na minha vida, porque eu venho da roça, né? Eu nasci na zona rural de Machado. Então, para alguém sair da zona rural de Machado, que é uma cidade de 50 mil habitantes, que todo mundo já chama de roça, né?
e estudar fora do Brasil. E hoje ter assim o orgulho de pertencer à PUC Minas como eu tenho, eu devo 98% disso à minha mãe, né? Então, como amanhã faz 12 anos que ela faleceu, né, e eu abri a nossa conversa lembrando dos 300 mil mortos que nós temos, infelizmente, eu gostaria de encerrar, né, dedicando essa nossa conversa tão agradável de hoje aqui com vocês à memória da minha mãe. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, João, meus sentimentos, né? E que assim, esse reconhecimento é fundamental para todos nós, né? Estamos aqui todos reunidos com pessoas por trás que nos ajudaram, que nos apoiaram, né? Como nossos pais, no caso aí sua mãe, com essa grande participação. E professor João Benedito, bem lembrado, né? A universidade hoje, como o senhor comentou, entrou em luto hoje pela morte dos, né, mais de 300 mil brasileiros na pandemia, e estamos aí com uma extensa divulgação sobre isso, dizendo aí como que estamos todos abalados, né, com essa situação. Então, muito bem lembrado também pelo senhor nesse momento aqui. Obrigada também por ter trazido esse tópico neste momento, foi muito importante também. Viu? Muito obrigada pela participação. Michele, parabéns também obrigada pelo evento, obrigada pela parceria, né? O evento City aí junto com a gente, junto com os CEITOX, excelente estarmos com ações conjuntas na universidade. E, professor João, se quiser dar as últimas palavras, eu agradeço a presença, estamos guardando de volta aí uma próxima oportunidade. Só agradecer a vocês pelo convite, pela lembrança do meu nome, pela oportunidade, e realmente para falar da Deep Web numa outra ocasião, continuar sobre perícia forense, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Por nada. Michele, se quiser então encerrar. Então, está encerrado aqui vou parar a gravação, está encerrada a nossa live. Boa noite a todos. Participem conosco, né, do nosso evento, ele vai até sexta-feira. São Gabriel